Pois então, hoje, o terceiro eixo vai ser apresentado em nossa jornada, né? O eixo que tem como título propósito, sai só daqui, propósito e circunstância. Ele é, de algum modo, uma continuação dos eixos anteriores, pelo menos os elementos que estavam apresentados no eixo 1 e 2, percepção da realidade, situações do pensamento e autoconhecimento já estavam, melhor dizendo, presentes, alguns desses elementos que vamos veicular, e é uma tentativa de fazer essa apresentação de caráter circular e não linear, portanto, ou seja, apresentar alguns dos elementos que estarão presentes no fim desde o princípio, só que de algum modo mais simplificado. A gente vai fazendo uma ascensão crescente desses elementos, dos termos, dos conceitos, da própria ideia subjacente à jornada. Então, o tema de hoje, nosso eixo 3, é propósito e circunstância. Uma coisa que é interessante notar aqui é o seguinte: há um experimento se não me engano, é Stanford, que é o experimento do marshmallow, e isso que eu vou narrar aqui é negligenciado por todos os psicólogos e neuropsicólogos que eu já vi discutindo acerca do assunto. Eles investigam lá inclusive esse experimento está gravado, você pode pôr no YouTube assim, experimento do marshmallow, que foi até replicado assim de modo cômico com os cachorros, mas ele é feito com crianças. O experimento ele consiste em uma testagem do controle inibitório, que é a capacidade de inibir um impulso, um desejo, um interesse preponderante, que está mais forte, em função de outro de outro interesse, de outro propósito que é desejado, ou pedido, ou solicitado. E o controle inibitório é uma capacidade subcomponente das funções executivas que tem extrema relação com sucesso, com êxito profissional, familiar, etc. E tem relação, como a gente discutiu na semana, no nosso eixo 2, com a própria responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? Que é a capacidade de prever as consequências de uma ação e assumir para si a, o dever, né? O compromisso de executar algo. Ou como se chama, de imputar, né, a si mesmo os deveres. Então, nesse experimento, o que se pede ali é o seguinte: é apresentado um marshmallow à criança e o pesquisador logo faz a seguinte ponderação: olha, eu vou sair da sala de pesquisa, vou deixar esse marshmallow aqui. Quando eu voltar, se esse marshmallow ele estiver presente, propósito, sentido da ação, você vai ganhar outro marshmallow. Ou seja, a primeira coisa que precisa existir para que você se controle, para que você tenha autocontrole, é uma razão. Sem a razão, sem o propósito, você não vai se controlar. Por quê? Deixar de comer a batata frita se você não tem um propósito de seguir uma dieta? Por que deixar de comer um McDonald's se você não tem um propósito de seguir a dieta? Então, o propósito, ele é, assim, o carro-chefe das condutas responsáveis, né? Como a gente vai discutir mais adiante. Pois muito bem, né? Apesar de não ser possível delinear um modelo de quem queremos ser, como a gente fez ontem com o necrológico, né? Um modelo que seja exequível e metafisicamente possível, quero dizer com isso o quê? Um modelo que não crie contradições à nossa própria estrutura física e lógica. É um modelo que esteja de acordo com aquilo que se chama de círculo de latência, ou seja, que esteja de acordo com as possibilidades passíveis de se atualizarem na realidade. Né? Tal modelo de ser não justifica completamente, não se justifica completamente a nossa consciência em dado instante. Muitas vezes a gente tem a ideia de ser, tem um modelo, mas às vezes não parece justificar. Isso ocorre por influência dos pensamentos, e da própria ilusão que compõe a existência, a teia ilusória da existência. Os indianos chamavam isso de Maya, né? Se chama de Maya na filosofia hindu. Esses pensamentos, eles ocorrem em forma de perspectiva. Se ocorrem em forma de perspectiva, eles sempre ocorrem tomando uma tendência e de modo limitado, parcial.
Então, eles são limitados por natureza e esses pensamentos eles turvam a nossa percepção e a nossa consciência, às vezes, do nosso eu ideal. Quando eu falo aqui em eu ideal, eu não quero, obviamente, dizer que o eu ideal é uma imagem baseada em si mesmo, uma imagem medíocre, né? E essa imagem, quando é tomada assim levianamente, ela é geralmente uma representação socialmente aceita ou uma representação apreciada pela sociedade, que vem cheia, vem imbuída de sentidos, de juízos, né, que são verdadeiramente distorcidos da realidade. Então a gente não está falando desse ideal assim mais medíocre, né? Porque esse ideal ele vem cheio de juízos que são injustos, por assim dizer. Como é que se estabelece um ideal realmente válido? Como a gente viu ontem. O certo é colocar-se diante da morte e se indagar sobre as lembranças que você gostaria que tivessem ao seu respeito e que história você gostaria de contar com sua própria vida. Pois bem, o fato é que a consciência, que eu já disse que é a testemunha do percebido, né, ela se conecta à matéria por um meio narrativo. Né? Essa narrativa, ela pode se condensar, como o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto explica, de uma dentre três formas. Preste bem atenção nisso. Né? Ou ela se condensa como a narrativa do herói, narrativa heróica, ou como a narrativa do sábio, ou como a narrativa do empreendedor barra artista, daquele que cria. O herói ele vê sentido prioritariamente nos desafios que a vida lhe impõe. A vitória e a luta contra o fracasso são as tônicas existenciais do herói. Você veja, grandes guerreiros como o próprio Odisseu, eles tiveram a chance de viver ao lado de deusas que eram assim super desejadas ali na época das narrativas homéricas, e isso representaria, no entanto, toda a corrupção do seu propósito de vida, ou seja, todo o abandono da narrativa do herói. E nós não teríamos, por exemplo, a sua Ilíada. E Odisseu só se rendia às deusas, de algum modo, apenas quando as deusas lhe serviam como um meio de obter, digamos assim, a construção da sua narrativa de herói e o retorno para Ítaca, que era a cidade dele, né? O lugar dele, e para sua esposa. Então, o herói, ele me parece que tem na coragem a sua virtude. E aí, assim como Aristóteles faz a análise dos vícios e virtudes de cada modelo político, isso pode ser feito também em outras perspectivas, em outras esferas, né? Na escassez da virtude do herói, que é a coragem, está, para mim, o vitimismo amedrontado, o medo. Só que no extremo oposto, também um dos seus vícios, me parece estar a impetuosidade, a impulsividade, a personificação que assume tudo para si, como a gente viu lá, a personificação e o vitimismo com dois extremos de distorções do pensamento. O sábio, ele vê na sabedoria o seu ideal, aí já vem uma narrativa do sábio. O sábio, ele anseia por se afinar com aquilo que ele ama, né? Ele anseia por unir-se como um sujeito ao seu objeto de contemplação, que é a própria sabedoria. Então, ele pretende fundir-se, né? Algo como a unidade do amante com o ser amado, ou com o objeto amado. Pois bem, a vida do sábio ela se conduz pelo intelecto e por aquilo que o Sertion chamava de estudiosidade, que é a virtude do intelectual. O empirismo extremo, né, que se torna assim indulgente às obrigações do intelecto e condiciona a experiência do sábio apenas aos sentidos, me parece ser o vício da escassez do sábio. Enquanto que o racionalismo desconectado da realidade, é um certo solipsismo, por assim dizer, me parece ser o vício pelo excesso. E por último, nós temos a narrativa do empreendedor e do artista ou dos criadores. A tônica da narrativa está no ato criativo, né? E aí, talvez, dos três, o herói, o sábio e eles próprios, né, os criadores, empreendedores e artistas,
seja talvez a narrativa que mais se aproxima assim da ação de Deus, que mais visa imitar a Deus de algum modo, mais ostensiva, é claro. Né? Os pecados, os vícios assim do artista me parecem ser a falta de método, por carência, né? Aqui chamo de a metodicidade, e que leva a uma extrema dependência à inspiração, ao desejo por obter uma inspiração. E a falta de praticidade também. E no outro oposto nós temos a autocontemplação narcisista, né? Que leva o artista, o criador, o empreendedor a um fechamento, vamos chamar assim na linguagem psicanalítica, autogozoso, né? Do criador com a criatura. O empreendedor que fica restrito à contemplação da sua própria empresa e não se preocupa com a forma de conquistar clientes, né? É aquele empreendedor que tem um negócio e que é um negócio tão bom, mas tão bom, que quando não dá movimento, quando não dá cliente, quando ninguém compra o serviço dele, sei lá, a culpa é do cliente, não é dele, que não achou meios de atrair os seus clientes. Né? Isso é uma autocontemplação narcisista do negócio, é um vício daqueles que têm essa narrativa empreendedora ou criadora, segundo penso. Pois bem, a ação da consciência sobre a realidade, ela se estabelece de modo circunscrito a uma série de limitações. A gente já viu isso, né? Mas aqui eu vou tentar apresentar de maneira mais abrangente essas limitações. Claro que existe a liberdade, só que essa liberdade também existe em função de certos limites, tá? Então, para a gente entender isso, a gente pode continuar o raciocínio com o que a gente apresentou na última live. Né? Nossa consciência, nosso eu, ela tem a sua expressão, um conjunto de círculos. Né? A gente pode imaginar assim, nós somos a consciência como se fosse um pontinho, um pinguinho, dentro de vários anéis que vão crescendo. Esses anéis eles vão delimitando o nosso campo de ação, né, de possibilidades, vão limitando de algum modo o nosso campo de expressão e de recepção também, obviamente, de estímulos. Né? Então vejamos. Em primeiro lugar, nós nascemos em um corpo físico, né, e tal corpo nos impõe certas condições autolimitantes por natureza. Né? A gente pode nascer com ou sem nenhuma deficiência, e isso já condiciona o nosso corpo a um escopo de ações e de possibilidades. Né? Podemos nascer homens ou mulheres, e aí, mais uma vez, já temos aí uma esfera de delimitação da ação. Né? Isso não apenas por questões sociais, é claro, né? Mas principalmente por questões biológicas. Ora, sabemos todos nós que o corpo masculino ele está biologicamente preparado para lutar, para fazer força, para ser agressiva, etc., enquanto que a mulher está biologicamente pronta para o cuidado, né? Para as ações mais finas, mais delicadas e mais sofisticadas. A psicologia evolutiva explica isso, a biologia explica isso, a endocrinologia explica isso. Essas diferenças sutis, às vezes hormonais, entre homens e mulheres. Então, não é apenas uma questão de papel social, como dizem. Pois bem, então nós nascemos também em uma família com certas condições. Né? Fala-se determinada língua, tem-se determinados hábitos peculiares, vive-se em certo bairro, come-se certas comidas, ouve certas músicas, assiste-se a determinados programas de televisão, e tudo vai colaborando para a configuração de um campo de experiência mais ou menos delimitado. E aí, quando eu digo mais ou menos delimitado, é porque existe um grau de liberdade. Reitero, né? Que muitas vezes excede a expectativa de um dado contexto, mas não excede as possibilidades de uma determinada pessoa. Ok? Vide aí, quem está até em tônica, o próprio Machado de Assis. A biografia de Machado de Assis é um ótimo exemplo para isso, para compreender o que se afirma.
Pois bem, outra condição que delimita um certo escopo de possibilidades são as castas que, como apresentadas pelo legislador e sábio indiano Manu, em seu livro de legislações, né, o Manu Samhita, são uma espécie de arquétipos ou modelos possíveis de serem reproduzidos que são analisados a partir das tendências mais fortes de cada família ou de cada pessoa. É um dos erros assim que os ingleses cometeram, foi de tornar a casta como uma estrutura rígida de distinção, de segregação dentro da sociedade, quando na verdade as castas são arquétipos que indicam certas tendências, né? Os brahmanes é o intelecto, os kshatriyas a ação do braçal, etc. Os vaishyas a ação do empreendimento e assim vai. O fato é que essas condições, todas elas, que aparecem né, como círculos que delimitam o nosso campo de atuação, nós podemos dar a isso aí o nome de circunstância. Né? Foi assim que o Ortega y Gasset, que é o filósofo espanhol muito bem citado por Olavo de Carvalho, pelo próprio psiquiatra Ítalo Marcilli, que eu recomendo que vocês conheçam o trabalho, definiu o homem. Ele diz assim, lá na Meditações do Quixote, aspas, eu sou eu e minha circunstância. E se não salvo a ela, minha circunstância, não salva a mim. Né? Algo parecido com o que Silmara comentou ontem na nossa live terapêutica, né? Vamos chamar assim, das 22. Ela disse que ela é ela, mas também são as condições que a atravessam. Ela antecipou o que a gente vai estar discutindo hoje, né? Pois é. Agora vejam, a gente viu que a consciência é o próprio eu no homem, né? Como eu defino a consciência testemunha do percebido. Se a consciência é uma instância informe, como explica o professor Olavo, né? Sem forma, mas que tem conteúdos ali e que testemunha o que ocorre, o que nós percebemos, a sua existência ela vai se estabelecer mediante a percepção de algo. Isso está assim, bem sintetizado no pai da fenomenologia, numa das sentenças dele, o Edmund Husserl, que diz o seguinte: toda consciência é consciência de algo. Pois bem, diante das circunstâncias, se rico, se pobre, se branco, se preto, se feio, se bonito, se gordo, se magro, baixo, alto, casado, solteiro, se empregado, desempregado, se filho, se órfão, não importa. Diante das circunstâncias, existem aquelas que eu posso mudar e as que eu não posso. Né? Em todo caso, aqui a gente tem que considerar, diante do que eu não posso fazer, existe aquilo que eu devo fazer. Diante do que eu não posso e do que eu posso fazer, existe o que eu devo fazer. Ou seja, nos extremos entre o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, entre o que a vida permite que eu mude e o que não permite que eu mude, entre o que é a estrutura da realidade e o que de fato é um problema passível de ser solucionado, existe aquilo que eu devo fazer. E é algo que a gente deve fazer, nós chamamos de propósito. Né? Um propósito, ou um sentido, ou uma razão, como queiram, dissertação pode ou não representar uma vocação. De preferência, deve representar a vocação, mas não será assim necessariamente. Pois bem, a vida se apresenta para nós em nossa narrativa, em forma de narrativa, como a gente viu. E se é narrativa, apresenta-se como signos ou símbolos que têm algum significado. Às vezes, como explica Miriam Joseph, intrínseco, né? Às vezes definido, por conveniência. E embora o homem não venha com um manual, como a gente viu lá o Victor Frankl explicando, né? Um manual que determina tudo o que ele tem que fazer, diferente de outros animais da mesma espécie, né? Entre os mamíferos, vamos assim dizer, ele pode ver nos signos algum indicativo, algum propósito, alguma razão, e então ele achar o chamado que o signo indica. Né? Você veja, a gente olha para o céu escuro e aquilo nos diz o quê? Pode chover. Vemos fumaça e aquilo nos indica o quê? Provavelmente fogo. Isso é um sentido intrínseco. Né? O signo tem um sentido intrínseco nesses casos. Mas a gente pode olhar o sinal de legal, né, de positivo,
que para a gente é assim em determinado instante, e no jogo de futebol isso significa outra coisa, como não faça jogada agora, não toque para mim, sei lá. E aí a gente tem um sentido por conveniência, estabelecido ali antes do jogo. Depois, quando fizer assim, os jogadores vão saber, tá tudo bem comigo. Muda de novo, volta à sua origem, vamos dizer assim, ao seu referente. O fato é que todo signo é signo de um sentido, de um significado. E todo significado é um indicativo que remonta a uma experiência original ou, como eu acabei de dizer, a um referente. A questão é, portanto, como entender o meu propósito? Como entender o meu sentido diante das circunstâncias? Bom, primeiro a gente tem que tomar a definição de sentido feita pelo próprio Olavo de Carvalho. E ela é bem simples. Perde a magia de que vai cair um papiro do céu, escrito pelas próprias mãos de Deus, com faça medicina, escrito. Vai, meu filho, faça direito, faça psicologia, faça nutrição, faça pedagogia. Continue sendo, sei lá, assistente administrativo. Não vai vir assim. Então, o que é o sentido? O sentido é nada mais, nada menos, né? Aquilo que você e só você pode fazer diante de uma circunstância. E claro que aqui não é o que se chama de meta-sentido, é o sentido transcendental. Estamos falando do sentido mais básico, sentido diário, do dia a dia mesmo. Né? Então você supõe assim para entender isso. Suponha que você não esteja acostumado a fazer tarefas domésticas. Você não está acostumado com isso. Né? E aí você caiu por algum motivo morando numa casa bem grande, sozinho. Então lá você vai observar que com o passar dos dias, o chão vai ficando sujo, vai aparecendo teia de aranha, né? Vão se acumulando. As roupas que você usa vão ficando sujas também. Os pratos, eles vão precisar ser lavados, né? Serem lavados porque você está comendo. A comida vai precisar ser feita porque você vai precisar comer. Pois é, tudo isso que você está vendo é signo, é um indicativo de algo. Está indicando algo para você. Esses signos, vamos chamar assim, para uma mente aberta, eles são convites. São convites vocacionais, são chamados da vida, para que você faça o que você e só você pode fazer. É intransferível. Só que a vida, ela é, assim, um tanto paciente com nossas teimosias. Você não faz, o signo continua lá, emitindo, venha, me limpe. O prato fala, me lave. A casa fala, me varra. Mas aí pode aparecer a mamãe, pode aparecer a namorada e fazer para você. Mas o convite foi feito. Aí eu pergunto, se você não percebe os seus pequenos deveres em casa, você vai perceber um grande dever para a vida? Não vai. Não é por acaso que o Jordan Peterson, como queira, ensina como uma das regras lá do seu livro 12 Regras, arrume o seu quarto. Ou seja, atenda ao chamado de um dever diário e simples. Arrume o seu quarto. Se você não consegue perceber a necessidade de fazer isso, e faz, que dirá os grandes sentidos que todo mundo anseia para viver a vida hollywoodiana, né? Casar com 20, 25, aos 30 já tem um sucesso, uma casa maravilhosa, carro. Não vai ser assim. Aqui no Brasil, pior ainda. Então, o problema é que pensamos no sentido vital, a vocação, a partir das categorias fama, reconhecimento, né, bonança financeira, quando o que acontece na maior parte das vezes é exatamente o contrário. O cumprimento do sentido, ele decorre muitas vezes de uma completa solidão e do esquecimento do mundo. Inclusive, essa é uma das minhas discordâncias com alguns coaches. Né? Eles tratam seus, como se chama, de mentorandos,
Como se todos ali pudessem ser reis do mundo. Mas aí você tem uma contradição lógica. Ora, a própria definição de rei impede isso. E veja, se existe rei, tem de haver também um reinado. Se existe reinado, deve haver o quê? Súditos. Se todos forem reis, quem serão os súditos do rei, do primeiro rei? Não tem cabimento. A proposta se encerra no próprio enunciado. Se todos forem empresários, magnatas, quem serão os funcionários desses empresários? Por isso que nem todos vivem o mesmo sentido. Agora, isso se nós não estivermos falando da possibilidade de nos tornarmos reis do mundo. Que é quando a gente pode falar de tornar-se reis de nós mesmos. Reis do reinado corporal, do autocontrole, e aí já é outra questão. Pois bem, o desafio de hoje, ele tem, assim, é uma maneira de relaxamento para vocês, né? São 4 perguntas básicas, né? E uma delas até pode abrir imagem à ficção. A primeira delas, vocês vão responder: onde sou mais requisitado? No seu dia a dia, nas suas atividades, onde você é mais requisitado? Ali tem um sentido. A segunda questão é: como eu costumo ser mais útil às pessoas? As pessoas me procuram mais para desabafar? As pessoas me procuram mais para tomar um conselho? As pessoas me procuram apenas para que eu ouça, porque meu conselho não vai valer de nada para elas, eu já percebi isso. As pessoas me procuram para resolver problemas práticos. As pessoas me procuram para estabelecer alguma ordem sobre uma série de problemas e conflitos na vida delas. E aí vem a terceira questão, né? O que você faz costumeiramente, e aí tem um detalhe, que também lhe dá prazer. E aqui não sejam, obviamente, malandros e dizer assim, Netflix. Eu assisto Netflix, né? Aos finais de semana eu costumo pedir pizza e isso me dá muito prazer. Não é isso. Aqui se está falando de algo que você faz como um ofício narrativo, vou assim chamar, e que dá prazer. Você não realmente gosto muito de ouvir as pessoas. Então, quando alguém me pede para resolver um problema, eu gosto. Eu me sinto útil, me dá prazer, né? Quando alguém chega até mim e fala assim, ó, Itana, eu tenho um problema sério com, sei lá, glúten, e preciso ajustar minha dieta, e você se sente motivada, sente tesão pela vida para resolver o problema daquele paciente. É isso que eu estou falando do prazer. E por último, e aí sim a gente pode experimentar um pouco da ficção, eu gostaria que vocês também percebessem para qual narrativa vocês são mais inclinados. Se a narrativa do herói, se a narrativa do sábio, ou se a narrativa do empreendedor barra artista. Tudo bem, pode haver um intercâmbio muitas vezes, né? O herói pode se ver, por exemplo, motivado, a depender de uma narrativa, a fabricar os meios de sua expressão de heroísmo. Por exemplo, ele tem que voltar para casa e tem que construir um barco, né? Quer dizer que ele é um criador, um artista? Não. O artifício de criar o barco se tornou um meio para a concretização da narrativa dele de herói, que é o que? Enfrentar desafios para obter vitória e fugir do fracasso. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai perceber qual é a tônica principal da sua vida. Eu gosto de sugerir o seguinte: veja alguns filmes que você gosta. E até fiz isso com o paciente. Faça uma lista dos filmes que você mais gosta e da personagem que você mais se identifica nos filmes. Talvez ali tenha um indicativo de para qual narrativa você está inclinado. Eu gosto muito de ver os sábios. Gosto muito de ver os sábios.
sentados lá discutindo ideias, apresentando talvez em algum momento alguma solução, alguma sugestão, orientando ou ajudando a dar ordem ao mundo, ou enaltecendo a bondade ou a beleza do mundo, trazendo de volta a verdade em questões obscuras. Enfim, ou do empreendedor. Eu gosto daqueles filmes que mostram uma história de superação por meio do empreendedorismo, por meio da criação, um homem que partiu do zero, né, em busca da felicidade, né, partiu do zero e criou a própria empresa e teve sucesso. Então é mais ou menos por aí. Então, vocês podem fazer uma lista, e se não for possível fazer a lista, vão assistir o filme, ok? Então é isso, dou por encerrada a nossa jornada de hoje. Obrigado pela presença de todos aqui. Tá? Nos vemos amanhã às 22 horas com a resposta aos desafios. O próximo desafio ele vai ter um caráter mais prático, mais pragmático, vai demandar mais de vocês. Então, esse é um desafio mais reflexivo, seguindo a sequência dos demais anteriores. Tudo de bom, um ótimo dia e até mais. Muito bom, hein? Bom dia.